Fala pessoal, tudo bem? Esse é o nosso set de filmagem e hoje a nossa conversa vai ser prática. Ao longo de todo o processo, falamos sobre diversas variáveis e destacamos que a principal função do diretor de fotografia é fazer escolhas. Por isso, antes de colocar a mão na massa, vamos ler juntos o roteiro da nossa gravação, vamos analisar a decupagem que a direção nos passou, para daí começarmos a observar o nosso ambiente. Sabemos que vamos precisar de dois principais enquadramentos para nossa entrevista, um quadro para a apresentação dos pratos e tomadas abrangentes mostrando toda a infraestrutura do restaurante, certo? Vamos antes disso olhar a referência que nos foi apresentada e prestem atenção nas características de fotografia, que é o que mais nos interessa nesse momento. One of the best restaurants in Houston. Classical, gastronomic, French, eclectic. We offer something very, very special. No other place can show 28 seats open kitchen concept. This is where the show is, this is where the theater is, to relax and get immersed in the ambiance of the restaurant. Artisan, cuisine et savoir-faire. Legal, o vídeo é bonitinho, mas precisamos lembrar que a maioria das pessoas não vai ter um olhar tão treinado como o nosso. É nossa função ficar com o que é bom e acrescentar o nosso tempero em tudo que não é tão interessante assim. Vamos dissecar esse material para ver o que nós podemos emprestar para o nosso vídeo. Em primeiro lugar, temos uma voz, mas nós não vemos o dono da voz. Não foi essa a escolha que nós fizemos para o nosso roteiro. Do ponto de vista estético, os planos têm sempre elementos em desfoque, temos diversos planos abertos que valorizam o ambiente com a sua iluminação aconchegante. Vamos ver o que nós encontramos por aqui? Bem, aqui parece funcionar. Temos um fundo interessante, muitas linhas. Agora precisamos ligar as nossas câmeras para ter certeza. Eu particularmente começo sempre pela câmera mais aberta, porque é aquela que vai mostrar mais do espaço e consequentemente precisa ser posicionada com mais cuidado. Conheçam o Fred, o meu assistente. Aqui eu escolhi uma lente 24-70mm da Sigma, porque vai me dar flexibilidade para pequenos ajustes de enquadramento depois de ter posicionado a minha câmera. O que precisamos levar em conta agora? Eu quero um enquadramento da cintura até a cabeça no plano aberto, com um desfoque importante dos elementos de fundo. Para obter esse efeito, vou abrir a minha íris o máximo que for possível, no caso, 2.8. Joia, tudo funcionando até aqui. Fechamos o nosso quadro para a câmera aberta. A câmera B vai ficar mais ou menos aqui, obedecendo uma regra de pelo menos 30 graus de deslocamento em relação à câmera principal. Essa regra, para vocês saberem, é uma convenção, com base naquilo que se apresenta mais agradável à maioria das pessoas. Se o plano fechado fica muito perto do aberto, vai parecer só um recorte, não um segundo ângulo. Se fica muito distante, causa um certo estranhamento, pois o entrevistado fica quase de lado e o fundo pode ser completamente outro em relação àquilo que aparece na câmera A, causando uma sensação de descontinuidade. Portanto, algo por volta de 45, 50 graus parece que atinge um equilíbrio interessante. O ajuste fino dessa posição, no entanto, a gente vai fazer quando iluminar a cena, ok? Eu quero uma luz bem difusa, quero que as sombras no rosto sejam suaves. E se tem sombra, gente, é porque a luz não está frontal. Se a luz estivesse de frente, nós não veríamos sombra do nariz e nem do queixo. Então, para obter sombras em uma metade do rosto, sei que a minha luz precisa estar do lado oposto. Para obter uma sombra que se projete para baixo, sei também, mesma lógica, que a luz precisa estar vindo de cima. Mas quanto de luz eu vou precisar trazer aqui para o set? Aí você poderia ir por tentativa e erro, mas eu tenho uma planilha bem legal para apresentar para vocês e eu garanto que isso vocês não vão encontrar em nenhum outro curso. Saca só!
Nós já sabemos que a intensidade luminosa diminui exponencialmente de acordo com a distância, certo? Então, a primeira coisa que eu vou informar aqui é a que distância da fonte de luz vou posicionar o meu entrevistado. Vai ser mais ou menos a 1,5 m. Agora vem a magia. Aqui você vai inserir qual configuração de câmera deseja utilizar e isso você vai determinar a partir das características da sua fotografia. Vejamos, eu quero usar uma abertura 2.8 para ter um desfoque de fundo bem massa. O shutter vai ser 1/48 de segundo, pois estou gravando a 24 frames por segundo, e perceba que aqui eu só vou inserir a parte inferior da fração. O ISO vai ser 400, que é nativo para essa Blackmagic. A planilha retorna para mim que para essas configurações e um objeto a 1,5 m da minha fonte luminosa, preciso de 530 lux, e era aqui que a gente precisava chegar. Vamos agora dar uma olhada em alguns equipamentos de luz à venda na internet para ver o que a gente encontra para nos atender nessa situação. O LED que eu trouxe aqui para o set é um Godox VL300. No site da fabricante, encontro que a 1 metro de distância, usando o refletor parabólico, sua capacidade máxima é de 77.000 lux. É luz pra caramba. A 1,5 m, que é onde vai estar o meu entrevistado, isso ainda representa mais de 34.000 lux. Essa luz me atende? Com certeza. Vamos ver um outro exemplo? No site da BH, uma das mais famosas do ramo, vamos procurar por painel de LED e ver qual é desse que é o mais vendido, o GVM800D. Aqui ele já me traz informações um pouco diferentes. Primeiro, que para cada temperatura de cor tem uma intensidade diferente. A 5.600 kelvins e a 1 metro de distância temos 2.000 lux. A 1,5 m, portanto, serão 888. Precisamos de quanto mesmo? 530, então ele nos atende também. Vamos para um terceiro exemplo para fechar? Um Fresnel da Arri, para ilustrar algumas características adicionais. Para quem nunca viu, os Fresnéis têm um trilho interno que permite regular a distância da lâmpada em relação ao conjunto de lentes que faz a dispersão da luz. Dessa forma, você pode alterar o ângulo de dispersão, que pode ser mais aberto ou mais fechado. Como vocês podem ver nas especificações técnicas, com um ângulo de 14 graus a 5.600 kelvins, temos um pouco mais de 67.000 lux a 1 metro de distância. Se o ângulo fosse 49 graus, a dispersão seria maior, a área de cobertura também, mas a intensidade cairia para 8.000 lux a 1 metro, representando 3.552 lux a 1,5 m. Pelas contas que nós já fizemos, essas duas configurações nos atendem facilmente. Bom, acho que deu para vocês entenderem a funcionalidade dessa planilha, não deu? Podemos usá-la para situações como essa ou para desenharmos uma iluminação de estúdio. O fato é que ela nos permite antecipar o que vamos utilizar, principalmente quando esses equipamentos precisarão ser adquiridos ou alugados. Por essa pesquisa que fizemos, com o valor do Fresnel da Arri dá para comprar mais de 20 kits da GVM, com 2 painéis cada um. É uma diferença monumental. Voltando aqui para o nosso setup, o Godox que eu tenho aqui dá e sobra, mas ele não está com um refletor parabólico. Pelo contrário, estou utilizando algumas boas camadas de difusão, e isso certamente vai roubar vários daqueles 34.000 lux. Eu não estou muito preocupado com isso porque eu só preciso de 530. Esse equipamento difusor não me precisa quantos stops serão perdidos durante a difusão, mas algumas gelatinas difusoras profissionais costumam ter essa especificação, é bom você ficar de olho. Show, temos uma luz difusa bem legal. Vamos em frente. Aqui vem outra dica muito importante. O nosso olho tem uma capacidade de adaptação muito grande. Pode ser que muitas vezes ele até nos engane. E para isso servem os medidores das câmeras ou dos fotômetros. Essa câmera aqui possui 2 deles muito comuns, o histograma e o false color. Vamos dar uma olhada. O histograma é uma representação gráfica dos canais RGB da imagem digital, Red, Green e Blue. Funciona assim, todas as cores digitais podem ser expressas por meio de alguma combinação de vermelho, verde e azul, onde 000 é preto e 255 nos 3 representa o branco. Como se fossem 3 frascos onde você vai adicionando uma pitada de cada.
Vamos para o DaVinci, software de edição, do qual vamos falar mais adiante no módulo de edição, só para demonstrar como o histograma funciona de um jeito mais visual. O que vocês estão vendo aqui é uma escala de cinzas e as extremidades preto e branco. Se observarem o histograma, vão notar que ele está exibindo o seu eixo X em percentuais, onde 0% é preto e 100% é branco. E os nossos cinzas aparecem a cada incremento de 10. Como são cinzas e não apresentam nenhuma coloração, então os canais RGB para cada faixa estão perfeitamente alinhados. Se a gente alterar de propósito o balanço de branco, vocês verão que os canais RGB não vão mais coincidir, ainda que os intervalos continuem proporcionais em cada canal. Mas voltando à escala de cinza, se não houvessem intervalos assim demarcados, veríamos praticamente uma linha reta, como aqui, com algumas oscilações por conta da qualidade do gradiente, mas algo bastante linear. E essa imagem aqui vai nos ajudar a entender o histograma na vida real. Se fizermos alguns ajustes nas curvas, tornando os cinzas claros ainda mais claros, próximos do branco, olhe só como o histograma vai se comportar. Uau! Se fizermos o oposto, com os cinzas mais escuros, o histograma nos mostra nossa imagem distribuída ao longo de todo o espectro luminoso. Uma analogia para deixar tudo mais compreensível. Imagine que você segura uma bacia meio cheia de água dentro de um carro. Se você pegar uma subida, a água vai se deslocar para trás. Se você pegar uma descida, vai ocorrer o oposto. É basicamente a mesma coisa. Se você entendeu o histograma, então o false color vai ser mamão. O que ele faz é agrupar regiões da imagem que têm uma exposição semelhante e tingir essa região de uma determinada cor. Vou te mostrar no DaVinci também. Do lado esquerdo da tela, você encontra um gabarito e consegue checar se as regiões que te interessam estão com a exposição ideal ou desejada. No nosso caso, nós queremos que o rosto esteja entre 60% e 70%, a região cinza, portanto. Isso vai depender bastante do tom de pele dos entrevistados, e aqui no set nós vamos fazer os ajustes finos quando eles estiverem aqui. Mas por hora vamos nos basear no Fred, que é o nosso manequim. Só recordando, os instrumentos de medição são muito valiosos, pois muitas vezes os nossos olhos podem nos pregar algumas peças. Aqui você pode ver que tem algumas luzes práticas que compõem o plano de fundo, mas por sorte estão bem expostas. Poderiam estar estouradas e no false color apareceriam em vermelho. O nosso esquema de luzes aqui vai ser simples, mas muito funcional, a famosa iluminação de 3 pontos. Uma luz principal, essa que a gente já ajustou, uma luz de preenchimento e um contraluz. A luz de preenchimento tem um papel muito simples, que é balancear um pouco das sombras geradas pela luz principal. Perceba que nós não queremos eliminar as sombras, pois são elas que dão a tridimensionalidade para a fotografia. Por isso, a luz de preenchimento vem só para atenuar as sombras, não para liquidar. Uma posição apropriada para ela seria o espelho da principal, com metade da intensidade ou até menos. A luz de contra, essa sim é a cereja do bolo. É bastante negligenciada em muitos setups, mas é aquela que coroa o bom trabalho realizado com as outras. Além de dar um brilho no cabelo, faz um contorno interessante sobre os ombros e ajuda a descolar o primeiro plano do fundo. Para ficar claro o papel de cada uma, vamos apagar tudo e acender uma de cada vez. Luz principal. As outras eu vou fazer coloridas só para a gente ter maior percepção. Luz de preenchimento aqui está no máximo. Poderia ser bem menos do que isso para não tirar as sombras. E luz de contra no azul em 100%. Aí a gente volta então pro branco. Top, ficou muito bacana. Mas ainda falta falar de um elemento que é, vamos ver se vocês adivinham, muito importante. Pois é, como tudo que veio antes, também é muito importante falarmos sobre composição.
Nós temos aqui a nossa luz, nosso manequim, mas eu ainda posso fazer a escolha de deixá-lo 100% centralizado, ou mais para cima, mais para baixo, para a esquerda, para a direita. Acontece que muito antes do cinema e da fotografia, já se pensava a composição de quadro de acordo com o sentimento que cada uma delas produzia e como o olhar humano é conduzido dentro de uma imagem. Talvez a mais popular de todas seja a regra dos terços, já presente na pintura há bastante tempo. Consiste em dividir o seu quadro em 3 partes verticais e horizontais e depois posicionar os objetos do seu interesse sobre essas linhas ou nas suas intersecções. E claro, tudo aquilo que é habitual é confortável, cômodo, mas se o seu desejo é causar espanto ou estranhamento, as regras estão aí para serem quebradas. O que para alguns pode parecer um erro, para outros pode ser intencional. Outras técnicas de composição são dignas de nota e você pode estudá-las mais a fundo depois. Considere usar as linhas do ambiente para conduzir o olhar do espectador para o seu objeto de interesse. Você também pode usar objetos de cena para produzir molduras naturais, como janelas e portas, por exemplo. Pode fazer divisões iguais tanto na vertical como na horizontal, boas para fotografar horizontes, prédios, só para se ter uma ideia. Dito tudo isso, antes de chamar os nossos entrevistados e fazer o posicionamento definitivo das nossas câmeras, preciso falar rapidamente sobre captação de áudio. Esse é um campo muito vasto e tão incrível quanto a fotografia, mas aqui nós vamos focar em alguns princípios mais simples, tendo em mente as demandas mais comuns na vida de um videomaker. Mas para fazer isso com calma, vou chamar novamente a minha versão lá do estúdio e já volto.